Então, estamos agora na nossa quinta temporada de Uma Graça de Podcast. Quando nós começamos, mais de um ano atrás, nós não imaginávamos que a gente ia chegar à quinta temporada. Lembrando a todos aqueles que começaram a nos acompanhar agora, que cada temporada são 10 episódios, são 10 convidados, são 10 ou casais ou pioneiros individualmente. Então, são 10 episódios cada temporada, e essa é a quinta. E hoje estamos com os queridíssimos, ilustríssimos casal Ruhier Georgic e Milan. Estão na Austrália. Hoje nós estamos conversando quase que mais de 12 horas de fuso horário, né? Então, eles estão lá de manhã, nós estamos aqui à noite, né? E agora nós vamos começar a ouvir essas histórias maravilhosas das vidas que eles até hoje caminharam nesse caminho alegre, mas às vezes com muito sacrifício, esse caminho de Deus, né? E como eles já sabem, todos os nossos espectadores, aqui nós não apresentamos os convidados, né? Os convidados se apresentam. Então, Ruhier e Milan, sejam bem-vindos a esse Uma Graça de Podcast. Sintam-se à vontade para se apresentarem. Bom dia, boa noite, Alaupa, amigos queridos todos, Tadinha. Primeiro, muito obrigada por ter lembrado da gente e por nos convidando. É uma honra grande de participar nesse programa. Desde o início que esse programa começou e o Padua nos comentou sobre isso, eu fiquei muito entusiasmada e estava vendo os diferentes programas e tudo, estou participando, ouvindo regularmente, e é uma alegria grande de ouvir e também agora participar com um pouco a nossa jornada do Milan e eu. Eu vou começar, nós decidimos falar cada um pouco, eu vou começar comigo agora. Eu sou Ruhier Vahdateha Georgic, ou Georgic, como dependendo de onde estamos é pronunciado. Eu nasci em Teherã, e numa família Bahá'í, porém, uma família onde meus pais vinham com culturas diferentes, com aspectos culturais diferentes, muito diferentes. Os meus dois avós aceitaram a fé, e do lado paterno, muçulmano, Sayyid, onde que a tradição familiar era que sempre o primogênito, o homem, se tornava um mullah, um teólogo. E eu só conto agora esses detalhes só para vocês verem que a bagagem que a gente carrega, a bagagem cultural, às vezes é ainda muito diferente, muito, vamos dizer, estamos ainda trabalhando muito para nós tornarmos um Bahá'í, e o que é esperado da gente, né? Da parte da minha mãe, eles eram zoroastros, a religião antiga persa, e apesar que oficialmente o meu avô era o primeiro a aceitar a fé, mas já a mãe dele, quando ele se tornou Bahá'í na juventude, ele tinha uns 20 anos mais ou menos, e foi visitar a mãe dele contava que já o avô dela, que era dela, que seria o bisavô do meu avô. Ele era que entre os zoroastros se chama Dastur. Dastur é um tipo, pode dizer, é um tipo de teólogo também, é a pessoa que lê a Avesta, e que ele estava esperando a chegada do prometido para a cidade de Yazd, que na época, naquelas mudanças e viagens eram muito difíceis. Na época de Yazd, e ele tinha guardado dentro de uma caixa um novo
completamente, vamos dizer, as roupas brancas que os Dastur sempre vestiam nos momentos cerimoniais e cinto de algodão, ele tinha guardado um jogo completo dessa vestimenta em uma caixa e enterrado num canto da casa dele, na expectativa, quando chegada do prometido, ele estar, vamos dizer, preparada e pronta. Então, eu só relato isso que já na época haviam pessoas que não se tornaram ou declararam Baha'is, mas estavam esperando e sabiam que alguma coisa está acontecendo. Então, mas oficialmente meu avô era o primeiro a se tornar Bahá'í, e a mãe dele, quando soube, ficou muito feliz. Inclusive, eles foram e desenterraram a caixa, mas lógico, depois de tantos anos, tudo estava já podre e em fios. Então, isso dá, vamos dizer, um pouquinho da história da família. E você é filha única no Rio? Não, né? Não. Nós somos 3. Eu sou a única filha e a mais velha. Tenho 2 irmãos. Eles são... nós temos uma diferença de idade bastante grande entre nós, e isso devido à situação da vida dos meus pais. Um é 5 e pouco... Não, quase 7 anos mais novo, e o outro quase 11 anos mais novo. Wahid e Shahab, ambos vivem com suas famílias na Alemanha. E o nome do seu pai e da sua mãe? Contar o quê? Desculpe. Não, o nome dos pais. O nome dos meus pais, ok. A minha mãe se chama Paridort Rose Vardatar, era conhecida como Pari. O meu pai é Hossein Vardatar. Aliás, oficialmente o Seyyed Hossein Vardatar. Ele tinha ainda, porque quando ele nasceu, o pai dele ainda era muçulmano, e então e também. Meus pais se casaram jovens. A minha mãe tinha uns 18 anos, meu pai tinha 24, e eles são ambos de Shiraz, mas viveram, depois do casamento deles, o maior tempo da vida deles em Teherã, porque meu pai era um oficial do exército e ele já morava em Teherã, mas voltou para Shiraz e casou-se com minha mãe, e eles voltaram para Teherã. A minha infância e juventude foi bastante tranquila, vamos dizer, e foi... realmente passaram-se entre os 2 países, Irã e Alemanha, de tal forma que quando eu saí definitivamente do Irã aos meus 2 anos, mas vamos dizer até os meus 25, 26 anos que casei com Milan, eu tinha quase a metade da minha vida em Alemanha, quase a outra metade no Irã. Isso devido ao estudo, ao trabalho do meu pai. Então, eu passei já a primária, a secundária, a faculdade em ambos os países. Então, já estava sendo treinada para ser pioneira. Acho que sim, quem sabe. Bem, isso tinha seus próprias, vamos dizer, dificuldades e dinâmicas, que nem sempre foi fácil, mas acho que agora não precisamos entrar nesses detalhes. Bem, contando um pouquinho mais dessa fase, eu escutei muito em vários desses nossos podcasts aqui, que os jovens, os amigos mencionam das dificuldades que eles passaram na sua infância, na escola. Esses eu não passei. Eu tive muitos amigos muçulmanos durante a minha vida inteira. Eu tive mais, eu digo, amigos cercanos, assim, eu provavelmente eram de todas as denominações religiosas. E, para falar a verdade, eu nunca tive essa atitude hostil
contra mim por ser Bahá'í, apesar que todo mundo sabia. Sempre fui muito aberto e sempre em cada conversa, automaticamente, pela nossa forma de viver, pelas nossas atitudes, o assunto da fé surge. E então, mas realmente eu nunca tive essa. Não sei se é devido ao fato que nós estávamos em cidade grande, em Teherã, e vamos dizer, mas eu tive essa felicidade de não passar por isso. A gente percebe, quer dizer, nos episódios que os amigos persas colocavam, esses bullying eram geralmente ligados a quando a professora da escola ou algum diretor era fanático, né? E aí ele induzia as crianças, porque criança não tem preconceito, né? Criança, Sim, não importa a cor de pele, não importa a religião, sim, se for dois meninos, dá um carrinho para cada um e um balde de areia, eles estão brincando, né? Então, verdade, eu sinto que era isso, sabe? Que talvez pelo fato de, graças a Deus, né? Por um lado, você não ter deparado com nenhum professor assim, ó, fanático, você sofreu, porque sim. as histórias são muitas, né? São muitas, mas, por exemplo, os meus pais, certamente, eles tiveram Com certeza. sentiram muito disso aqui, eventualmente eu vou contar algumas situações desse, até, por exemplo, a primeira vez que meu pai estudava na Alemanha e minha mãe, que era professora, e eu era bebê, era muito pequeno, estávamos em Teherã. E uma época, quando eu devo ter tido mais ou menos uns 2 anos, ela me levou para a escola junto. Uma vez eu fui visitá-la e a diretora da escola dela, apesar, ela pegou-me no colo, estava tudo bom, era pequenininha, bonitinha, etc, etc. E no momento que ela soube o meu nome, Ruhier, ela falou, mas isso aqui é o nome da esposa, dos chefes dos Bahá'ís, e José, você é Bahá'í? Porque a minha mãe era mais conhecida como Zoroastra, Ah, vamos dizer, conhecida pela diretora, mas sim. ela sempre teve Bahá'í nos documentos dela, mas por alguma razão ela achava que, e a minha mãe falou, claro, eu sou Bahá'í, a senhora sabe disso, e isso foi o motivo que ela até foi afastada da escola, e quando ela foi afastada, a minha mãe escreveu para o meu pai que eu acho que já é agora hora de nós nos juntamos a você. Tanto que meu pai tinha um senso literário muito grande e ele tinha uma série de poemas e tudo demais, e uma vez aí ele fez uma pequena poesia para ela, disse que quando isso é um momento quando o inimigo se torna razão para uma bênção, vamos dizer, e dessa forma nós, a minha mãe e eu, também fomos para a Alemanha. Há muitas histórias. A história de por que meu pai foi sozinho, nós ficamos. Tem um monte de coisinhas aí que eu acho que Mas você deveria. sabe que isso é muito comum, acho que a nível mundial. Quando também no Brasil, né, quer dizer, no período de êxodo do Nordeste para o Sudeste, para o Sul do país, era muito comum vir os maridos, deixavam as esposas e os filhos em casa. Quando ele se firmava no emprego, ele mandava dinheiro para o resto da família vir. É muito comum isso, acho que no mundo inteiro é assim, né? Sim, é verdade, isso é verdade. Então, bom, então aí, assim, ficamos entre os dois países, eu depois fui para a faculdade em Shiraz, eu sempre gostei porque meus avós estavam em Shiraz, então sempre a gente ia lá para visitar e eu gostava muito da cidade. Então, quando passei no Irã também, para entrar na faculdade, você tem que passar o vestibular, igual ao Brasil. Uhum. E como se chama? Tinha passado a prova para vestibular de sair do país, para viajar, estudar no exterior.
e também me tinha inscrito em 2 faculdades no próprio Irã, em Teherã e em Shiraz, e quando passei do Shiraz, nem fiz a prova do Teherã, porque eu queria mesmo ficar em Shiraz. E foi ótimo, foram 4 anos maravilhosos. E quando estava no 2º ano, o meu pai, de novo, foi enviado para a Europa, da parte do trabalho dele, e eu estava no 2º ano da faculdade, eles me deixaram a decidir se eu queria ir com eles ou ficar. E claro, se eu tivesse ido, eu teria perdido os 2 anos, e o sistema escolar alemã e iraniana é um pouco diferente. O diploma lá é 12 anos no Irã, em Alemanha são 13 anos, comparado com os 11 do Brasil. Então, ia ter uma confusão nessa parte. Eu decidi, não, vou ficar, vou fazer o meu bacharel lá mesmo e depois me juntar à família. E foi isso que aconteceu. Então, em 72, eu fui para a Alemanha. E, na verdade, depois desse ano, eu só voltei 2 vezes para visitar a família. Então, quer dizer com isso que eu não conheço o Irã durante essa época, últimos 40 anos de revolução. Sim. Que de uma certa forma foi uma bênção, mas de outra forma trouxe muito angústia de não saber emocionalmente para mim e meus irmãos. Então, é isso, meus amigos. Então, quando eu voltei para a Alemanha em 72, me juntei a meus pais. Eles voltaram para Irã em 74, final Seus de irmãos 74. ficaram no Irã? Não, meus irmãos não. A família toda foi para a A Alemanha? gente sempre ia e voltava. A única vez Em que grupo? estavam separados era quando era em 1951, quando meu pai foi e eu era recém-nascida. Não, eu estou dizendo os irmãos. Já disse a minha idade. Não, quando vocês foram para a Alemanha, agora você está com essa parte da sua vida, seus irmãos estavam juntos também. Sim, eles Sim. estavam já lá. Eles tinham ido eles eram menores. Foram com meu irmão. Eu tinha Claro, você era mais velho. 19 anos. Eu sou mais velha, o próximo já é quase 6, 7 anos mais novo. Então, quer dizer, eles tinham ido juntos e eu estava sozinha em Shiraz. Então, sua vida Bahá'í praticamente começou com força na Alemanha, né? Não, foi em Shiraz mesmo. Porque nós em Shiraz... Você era jovem lá, né? Era jovem. Quando me tornei... Na verdade, o campus universitário de Shiraz dos anos, no início, finais de 60 e início de 70, tinha muitos Bahá'ís, jovens Bahá'ís, morando no campus universitário, que era do Borrera. Nós éramos em torno de 150 jovens Bahá'ís num campus universitário. E quando me mudei para Shiraz, primeiro me tornei professora de aulas de criança, ainda não tinha 21 anos, e depois, em 70, a Assembleia Local de Shiraz permitiu para que Borrera, que era o campus nosso e o bairro de lá, tenha sua própria Assembleia Local e tenha... vamos dizer, essa Assembleia Local era de 9 estudantes. Como disse, nós éramos em torno de 150 jovens Bahá'ís, e inclusive Shiraz era uma cidade pequena, então os jovens de Shiraz eram, vamos dizer, muito mais protegidos, a vida deles era mais familiar. Nós éramos 150 jovens vindo de diferentes partes do Irã, a maioria de Teherã, e então, para permitir que nós, no mesmo ambiente nosso, tenhamos essas atividades, foi formado a Assembleia Local de Borrera,
e eu tinha a felicidade de, meus últimos 2 anos que estava no Shiraz, fui também membro dessa assembleia. Muito legal. Lógico, nós tínhamos, muito legal, nós tínhamos, lógico, atividades onde que a comunidade inteira de Shiraz, inclusive jovens de Shiraz e jovens do Boverab, mas muitas das nossas atividades realmente, assim, especialmente na época de jejum, como nós éramos todos dentro de um campus em vários prédios, éramos um pouco separados, vamos dizer, do resto da comunidade. Não tínhamos família, éramos nós mesmos, né? Então sim. Então, na verdade, minha vida Bahá'í foi muito mais administrativa sempre do que no campo de ensino, até depois. Mas o ensino em si também, claro, fiz sempre parte da minha vida. Sim. Bom, eu acho que eu vou deixar um pouquinho agora a Milan contar, se você tiver depois qualquer pergunta específica, com prazer eu vou contar. Olha, o que estou contando agora, estou contando publicamente, realmente pela primeira vez. Não gosto de falar muito de mim mesmo, mas começa bem assim. Eu nasci em Áustria, em Europa, só que com menos de 1 ano de idade, a família toda emigrou para a Austrália. E lá na Austrália tive começo um pouco diferente. A minha mãe morreu quando eu tinha 1 ano de idade e meu pai morreu quando tinha 6 anos de idade em um acidente. Agora, não estou mencionando isto por querer simpatia ou nada, porque às vezes, como quer mostrar em todo o relatório que tenha, às vezes era uma benção disfarçada, porque eu fui adotado quando tinha mais ou menos 9 anos. E fui adotado por um casal, Goro e Ingrid Jorgic. Goro, meu pai, ele tinha doutorado que recebeu durante a guerra. E a minha mãe, Ingrid, também começou a vida como bailarina. Os dois se juntaram e eram Bahá'ís desde os anos 50. Não pensei em divulgar isto, mas só queria dizer como minha mãe se tornou Bahá'í. Ela foi professora na escola em Tasmânia, uma ilha no sul da Austrália, e sempre foi uma igreja luterana, sendo alemão, que era a igreja dela. Tinha pastor que adorou, só que pastor foi uma vez em férias e ela, por tempo das férias, foi à igreja, outra igreja, perto onde ela morava. Quando o pastor voltou, fez sermão, ouviu que alguns dos meus ovelhos estão comendo em outros pastos. E sei lá, como isto era isso não era certo e tal. Aí ela ficou muito triste. Foi na escola, falou, será que não tem religião que aceita as outras religiões? E naquela época não tinha muito poucos Bahá'ís no mundo inteiro, também na Austrália, só que outra professora era Bahá'í, falou de fé Bahá'í, e ela tanto meu pai como mãe, ela se declarou Bahá'í. O meu pai era servo iugoslavo e sempre ligado ao país dele. E ele fez parte da igreja ortodoxa, até cantou no coro, até que ele perdeu o tom e foi. Perdeu o quê? Ele cantou errado, então ele saiu do coro. Foi expulso. Tem uma voz magnífica, mas nem sempre. Ele tinha uma voz muito linda. Muito linda, mas nem sempre pegou as notas certas. mas não importa. Ô Milan, mas como é que era o nome da sua mãe?
Adotivo Mãe Ingrid e pai era Goro. O meu pai Isso é ficou filho membro... único ou não? Sim. Aham. Adoptivo. Agora, nunca falei com ninguém que sou adoptivo, principalmente como meus pais não queriam que seja divulgado muito. Só que os pais agora são no outro reino, então acho que nesta hora não tem por que não. Meu pai mesmo... Mas eu tenho certeza absoluta que eles estão felizes em fazer o que fizeram, Sim, independente claro se é que uma sim. coisa conhecida ou não, né? Lembra, nós todos sabemos o que o Barão lá fala quando alguém é adotado, né? É como se estivesse adotando um filho de Deus, né? Um filho dele. Então é uma maravilha. Sim. Não, quer dizer, meu pai foi muito intenso na fé, ficou membro do Assembleia Nacional da Austrália, também depois, quando se mudou para a Áustria, por pouco tempo, também foi membro da Assembleia Nacional da Áustria, sempre teve desejo de voltar para a Europa, principalmente para a Sérvia, que não deu certo, mas... mas vou falar sobre isso depois. Agora, então, com esse desejo de voltar, eles realmente fizeram decisão e voltaram para a Áustria, como já notei, e eu fui junto com eles. Também quero destacar, não foi uma decisão de ser pioneiro do meu lado. Aliás, nem estava tão entusiasmado em mudar para a Áustria na época. Depois de um tempo, os pais voltaram para a Austrália e eu fiquei lá em Viena, na Áustria, estudando administração de empresas. Simplesmente vou dizer que, no fim de tudo, esses foram os melhores anos da minha vida. No início, a Áustria tinha muito poucos barrais. Não me recordo, mas talvez menos de 100 em todo o país. E quase nenhum crescimento. Isso que ano, Aí, que período era, Mila? anos 70. Anos 70, nos anos 70. Anos 70. Final de 60, início de 70. Sim. Igual a fase quando eu estava em Shiraz. Uhum. Então, mas tinha, eu acho interessante ver como a comunidade cresce, como muda. No início tinha um grande destaque que era uma exposição. Tinha bastante arquitetos bahais, fizeram uma bonita exposição sobre fé bahai. E esse foi levado a diferentes cidades metas, onde foi exibido por talvez uma semana ou mais ou menos uma semana. Essa exposição, de um lado, era muito caro para alugar as salas, do outro lado, era muito difícil obter pessoas que podiam ficar fora do Viena, onde tinha maior número de bahais, em uma cidade meta por uma semana ou até pouco mais. Só que queria alojar uma pessoa muito especial neste sentido. Sempre bom falar dos outros e não de si mesmo. E esse senhor era legendário, chamava Herr Pöllinger. Quem? Herr Pöllinger. Até tinha menção do Shoghi Effendi, como se chama, God Passes By. Presença de Deus. Presença de Deus. Exatamente, ele foi mencionado lá. Sempre quando precisamos de alguém para cuidar da exposição, é Pöllinger, que foi totalmente cego, já há mais de 70 anos, mas por si mesmo, não sei como, conseguiu pegar o trem, conseguiu ir até qualquer lugar onde tinha exposição e ficou lá fiel por uma semana. E realmente foi um amor da pessoa, então Deus o abençoa e pela contribuição que fez. Agora, depois disso, a comunidade viu que a exposição realmente não deu resultados esperados e foi formado, na época, um coro Bahá'í que tinha nome Dawnbreakers. Era o Dawnbreakers da Áustria, depois tinha outro Dawnbreakers pela Europa toda, mas fiz parte deste coro
E o interessante no coro é que metade, não tínhamos tanto Baha'is como é dito, então metade do coro eram Baha'is e outro eram amigos da fé. É. E aí, bom, com este coro, tínhamos da Assembleia um Volkswagen como diz bus, onde que andamos, fomos por qualquer cidades metas, cidades alvos, e o processo era o seguinte: na manhã fomos nas ruas, não, primeiro tínhamos que achar uma taverna para ter uma sala. E essa sala era de graça porque prometimos, não, vamos convidar gente e elas vão tomar bebidas e isto vai ser o pagamento. Então, olha, isso foi bem elegante. Aí fomos à rua, sabíamos, por favor, vão à taverna A às 14 horas ou 15 horas, ok? E demos um show. Aí, o que fizemos? Cantávamos canções Baha'is, e estas canções eram intercaladas com explicações dos ensinamentos Baha'i, como unidade, paz mundial, ou história da fé, os mesmos temas das próprias canções. Quer dizer, cantamos sobre história e depois falamos sobre história. Que legal. E a noite terminou com perguntas e respostas. Agora, o interessante é, sem ser provocados, os amigos da fé frequentemente responderam às perguntas. E, como diz, e alguns comentários feitos pela audiência do que o paz mundial não botiu, eles afirmando que não é assim, não é assim. Se a paz mundial é parte do plano de Deus, certamente aconteceria. E isso foi muito bom para nossos corações. Ao mesmo tempo, em Viena mesmo, eu morei no Hazrat al-Quds junto com outro grande Bahá'í, Kambis Pusti, e nós começamos a fazer tipo firesides dentro do Hazrat al-Quds, que foi outra avenida para ensino e tal. Só lembrando, Agora, Milan, desculpa, sim, só lembrando que tem muitos amigos que nos assistem, depois escrevem para a gente, que não são ainda Baha'is. Então, sim. é bom entender que Hazilat Quds quer dizer centro Bahá'í, né? O local onde os Centro Bahá'í, Baha'is... exatamente, Centro Bahá'í em Viena, eu fui, como disse, eu aluguei um quarto, e, obviamente com a obrigação de abrir a porta se alguém passava ou tal, mas aí tinha sala, e essa sala, em vez de usar só por eventos internos, nós mudamos para fazer eventos externos. Uhum. Agora vem uma parte, para mim, mais importante, para mim pessoalmente, e talvez até pela fé, é que, bom, antes mais, tinha um comitê em Áustria, do qual eu fiz parte, que se chama UTA, o que dizer Comitê do Ensino para Iugoslávia, Hungria e Tchecoslováquia. A minha interesse pessoal era mais da Iugoslávia. Meu pai, a vida toda na Austrália, sempre estava sonhando em voltar para a Iugoslávia. Quando eu estava na Áustria, ele até fez tradução de um livro resumido do Esselmont, do Baha'u'lláh e a Nova Era, e isso foi publicado na época. Então, eu, em parte em honra do pai, quis fazer viagens do ensino para a Iugoslávia, principalmente Sérvia na época. Desculpe, só Sim. uma coisinha. Lembrem que nessa época os países lestes europeus ainda estavam sob a comunismo, né? Então o ensino da fé, viagens para esses lugares eram extremamente restritos. Era a Não, região da chamada Cortina de Ferro. sim. Exatamente. Então, tenho que dizer que tivemos que ter muito cuidado
nestas viagens. Mas foi muito bom. Teve uma viagem junto com um querido Bahá'í vindo da Suécia, mas muitos fiz solo, fiz junto com conselheiro para a Europa, mas isso é do outro lado. Agora, eu vou só contar porque fui para a capital da Sérvia, que era Belgrado, e lá tinha uma rua, agora nem lembro o nome, sempre lembrava, mas não importa. Tinha uma rua que era tipo rua dos restaurantes e do entretenimento e tal, e era o lugar onde jovens, principalmente à noite, tinha muitos jovens, tipo 15 anos até 25 anos, e falando no caso da rua. Eu fui lá, levei o livro que meu pai traduziu e tinha grupo que ficou muito interessado, fui lá toda noite, o tempo que fiquei lá, e aliás, milagre dos milagres, 9 desses jovens se declararam Bahá'í nessa época. Isso foi inédito porque, quer dizer, não tinha tantas viagens para a Iugoslávia nem os outros países desde a época do Mata Ruth, que ela passou por todos esses países uns 40, 50 anos antes. Infelizmente, os novos que se declaram, porque fui em Viena, como diz, fiz várias viagens, mas era difícil manter contato para sempre e se perdeu o contato com eles através do tempo. Mas tive outro acontecimento e também queria fazer outro elogio para um professor de origem sérvia, mas americano, que ele e sua esposa, foi Stanislav e Janet Jack, decidiram ficar pioneiros em Croácia e mudaram para a Croácia. Como fui membro eu fiz muito de correspondência com eles através da Assembleia Nacional, mas olha, eles deixaram uma vida confortável do acadêmico nos Estados Unidos para ser pioneiros em Croácia. Ele trabalhou um tempo como capitão do barco do turistas e gostou disso, conseguiu achar pessoas assim. E eles permaneceram vários anos lá na Croácia. Só para mostrar que realmente era país comunista, me parece, por causa do seu ensinamento sobre a fé Bahá'í, depois de alguns anos, a vista deles foi cancelada, tinha que voltar para Estados Unidos. Mas realmente foi, como eu digo, foi realmente, para mim, um sacrifício muito grande e muito importante para ter pioneiros dentro do país. E Deus que abençoa este casal que fez tal sacrifício. Sem dúvida, sem dúvida. Vou só terminar. Em Áustria, tudo foi muito bom. O único, vamos dizer, que me faltou é que eu nem fui casado, nem tinha namorado, então, Coitado! Essa parte da vida era meio deficiente. Só que isso mudou depois quando fui para a Alemanha. Foi a hora de deixar Rui para começar com a Alemanha. Mas antes de entrar nesse ponto, eu acho que o pessoal ia achar interessante, eu também, é claro, se você relatasse um pouquinho esse contexto de países também realmente que não aceita religião, não tem religião, e vocês assim, estabelecendo a fé Bahá'í, fazendo atividades de ensino, devia ser muito difícil, até mesmo conseguir visto, né, Mila? Não precisava visto. Não? Eu não precisava visto para entrar, não. Só que se fosse não morar precisava. assim. Eu tive sorte que tinha livro. Eu falava até pouco do sérvio na época, mais do que hoje. Hoje
fala quase nada, esqueceu quase tudo, mas juntaram-se com os jovens que eram 15 até 20 anos. Muitos dos jovens eram filhos dos militares, surpreendentemente. Mas os jovens eram muito... Olha, nós temos sempre que lembrar, eu acho muito importante, nunca somos nós que achamos ou criamos Baha'is. São as pessoas mesmo, são os ensinamentos, são o amor. Não sei, eu contava sobre princípios Baha'is, sobre a unidade mundial, tudo foi parte em inglês, parte em língua serbo, e teve receptividade total. Claro, não podia colocar aviso no jornal que temos fireside em tal prédio, tal dia, e tinha que ser pouco discreto, e até graças a Deus, depois das viagens, até recebi carta da Casa Universal de Justiça dizendo que estavam muito felizes em que sábio essas viagens foram em divulgar a fé naquela época, dentro de tais circunstâncias. Mas, como eu disse, eu fiz 4 ou 5 viagens, talvez uma semana cada um. Quem realmente ficou o tempo por 2 ou 3 anos foi a família Jack, e depois vieram outros depois disto. Mas realmente elogio é bem mais talvez para a família Jack que moravam lá mesmo e plantaram os primeiros sementes. Eu acho que essas atividades, essas visitas, essas sementes, como você colocou, elas nunca se perdem. Vão frutificar. Alguns são habilidosos em semear, outros são habilidosos em cuidar, outros são habilidosos em colher. Então, cada um faz a sua parte. Eu acho fantástico esses episódios das vidas da gente, né? Eu só queria lembrar, não tinha nada a ver conosco, mas os primeiros pioneiros para a Índia foram mandados por Abdu'l-Bahá, se não me engano, 1890, algo parecido, e alguns voltaram, falaram com Abdu'l-Bahá, temos que sair, não há sentido nenhum. Ninguém quer ouvir nenhuma palavra, são cegos e... então, estou perdendo o meu tempo. Não, fica lá. Não somos nós que divulgamos a fé. Nós somos... Se estamos guiados pelo Espírito Santo, então vai ter sucesso. Se estamos guiados por nossos egos, não vai resultar em nada. Verdade. Depois a Índia ficou o país com mais declarações Baha'is no mundo, e esse foi sementes também dos primeiros Baha'is que foram para lá. É isso mesmo, sem dúvida. Somos apenas veículos, né? Sim, exatamente. Bom, mas acho que terminamos com a Alemanha, e com isso eu queria deixar... Não, mas com a melhor metade. essa fase da vida de vocês é muito interessante, porque esse bate-papo, falando sobre pioneirismo, sobre ensino, como vocês relataram, atividades, mostra para aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, como é que é a vida de cada um de nós. É tão diferente, os caminhos são tão diversos, e que a gente nunca sabe por onde que, como o Bahá'u'lláh fala, que devemos ser irrestritos como o vento. Então, por onde vai, a gente não tem, às vezes, a ideia, mas simplesmente, como você colocou, tem que ser como um bambu oco, né? Sem aquele nó. Deixar que realmente o Espírito Santo, os ensinamentos de Deus flua através de nós, né? E tentar controlar o ego, né?
O único que queria ressaltar, principalmente com a Áustria, como tenho dito, inicialmente nem quis sair da Austrália, onde tinha meus amigos, meu estudo, etc, etc. Mas, no fundo, realmente foi uma benção. E nós temos que aceitar as coisas como acontecem e como queremos aceitar. E quando faremos isso, talvez muitas coisas bem melhores podem acontecer. Como já falei, para mim, esses 4, 5 anos que passei na Áustria, realmente, pelo lado do serviço à fé, certamente foram de longe os maiores da minha vida. E sou sempre grato por ter tido esta oportunidade. Verdade. Porém, Gente, sim. tem um porém aqui que eu tenho que dizer que, apesar que eventualmente nos anos depois o Milan não tive tempo ou, vamos dizer, oportunidade de estar muito no campo do ensino como ele queria, mas ele, pelo trabalho dele e pela também a liberdade que ele deu a mim e a nossa família, ele realmente foi o esteio minha, não só minha na vida, mas até de permitir vamos dizer, eu estar em vários momentos mais livre para poder servir e dar o apoio. E isso eu acho extremamente importante, e claro, como Claro. casal, somos uma unidade e não faz a diferença, mas para ele mesmo, eu repito isso agora, na verdade, mas também porque ele sempre sentiu essa falta. Por vir. Não é fácil para aquele provedor, né? Porque o que Bahá'u'lláh fala? Se eu patrocino, se eu contribuo com fundos para que alguém faça o ensino, é como se eu estivesse fazendo. Então, o mérito é igual, né? Feliz aquele que tem o tempo para dar e feliz o outro que tem o recurso para contribuir, né? Nós aqui em casa, a gente passou vai fazer esse ano que vem agora 43 anos de casados. Nós tivemos muitas fases dentro da vida Bahá'í, porque quando eu casei, Verônica não era Bahá'í, ela se tornou Bahá'í 2 anos depois. Então, esses 40 anos que a gente vive, ela como Bahá'í e eu também, tivemos fases muito diferentes. Teve períodos que eu trabalhava e ela praticamente era tempo integral. Teve outro período que era ela que trabalhava, eu que era praticamente tempo integral. Então, realmente, essa parceria, esse casamento também no servir à fé é muito importante, né? Os casais têm que entender isso. Não é fácil, eu acho que não é fácil, principalmente para aquele que não está tendo o tempo para dedicar ao ensino e está tendo tempo para dedicar ao trabalho e conseguir financiar, né, aquele que tá servindo. Mas, de qualquer forma, é mérito dos dois. Eu acho que esse é o segredo do bem viver, né, do casal. Mas que lindo realmente esse período. E isso é uma coisa que vocês falaram, Milan falou agora há pouco, que foi o melhor período da vida, aquele período, aqueles 4 anos que ele praticamente se dedicou à fé e tal. Aqueles jovens que estão nos vendo e nos ouvindo só vão entender isso depois que passar. Porque tem certas coisas, eu sempre acho que ensinar e viver a vida Bahá'í é como se a gente tivesse dirigindo um carro numa estrada com vistas maravilhosas, com paisagens exuberantes. Mas a gente não pode ver muito bem porque a gente está dirigindo. Então a gente tem que ficar mais atento na estrada do que na paisagem. Mas depois que passa e a gente para e olha pelo retrovisor, o carro já parado, porque nós estamos numa fase do carro estar parando, né? A gente ainda tem Nem muito que liga mais andar. de parte da manhã, A quando gente, é frio.
A gente tem muito que andar, se Deus quiser, mas está naquele ritmo do carro, está parando. Aí começa a ver pelo retrovisor. E realmente a fase que a gente dedicou à fé foram realmente os melhores anos da vida da gente. Eu dou muito graças a Deus de realmente Ele ter permitido que eu dedicasse praticamente toda a minha juventude ao ensino da fé. E é a mesma coisa que vocês fizeram e estão relatando. Mas continuando, e aí? Agora já, como é que se conheceram? Agora chegou na fase boa que o Milan, coitadinho, estava sozinho ali. Não, nós temos nossos secretos, e esse é um deles, não? Mas Bem, então vamos lá. Eu não sei que ano que o Milan mudou para a Alemanha. Bom, aliás, Milan, depois que terminou a faculdade na Áustria, ele voltou para a Austrália, eu acho. Só que não deu certo. E ele voltou para a Austrália, ele viajou, na verdade, na época, dava para, tipo daqueles viagens estudantis de $1 por dia, né? Ele viajou, ele foi para o Irã, ele já conhecia o Irã antes de me conhecer, ele foi para a Índia. Isso foi depois, mas não foi depois que... Foi nessa época, sim. Ele viajou, ele fez uns, vamos dizer, pulo de vários países onde podia, para voltar à Austrália, veio para cá, não se adaptou, não conseguiu emprego e decidiu voltar para a Alemanha. Essa vez você foi direto para a Alemanha, não a Áustria. Não, para a Alemanha. Veio para a Alemanha e aí ele começou o seu trabalho profissional e trabalhou como auditor externo, iniciou numa empresa multinacional chamada Pricewaterhouse, que ainda é uma das mais renomadas na parte da auditoria. Eu já morava na Alemanha nessa época e a gente não se conhecia, a gente nem se conhecia. Meus pais foram embora da Alemanha em 1974. E acho que foi em 73, esse minibus que o Milan comentou, que eles tinham na época da juventude, eu acho que a maioria nossas jovens da época dos 70, 60, em diversos países, tivemos um minibus Volkswagen de tal, meio caído a pedaços. No Brasil era uma Kombi, tinha uma Kombi. Então, o minibus era Kombi mesmo, eu só não lembrava o nome usado no Brasil. Exatamente, era o Kombi mesmo, onde sempre um bando de jovens iam para viagens de final de semana. Até a FEBARRAI, até nós aqui no Brasil, tínhamos uma Kombi, Vitor Comar, que vocês conheceram. Vitor Comar era o responsável pela Kombi, era uma exposição ambulante. Ele chegou aí em área indígena. Era um sucesso mundial, né? Então, a forma que nós inicialmente nos conhecemos foi durante uma atividade de final de semana, um seminário Bahá'í, que nós também, eu morava em Köln na época, na colônia, com meus pais, eles ainda estavam lá. E tínhamos havia um encontro na cidade de Frankfurt, e nós éramos uns 5, 6 jovens da área de Köln e ao redor, com esse minibus, esse Kombi caído aos pedaços, viajamos até Frankfurt, e o que acontece? Entramos em Frankfurt, na cidade, o Kombi da sua vida. Aí ligamos, e claro, na época não tinha celular, essas coisas não estavam ainda. Então, achamos um telefone de moeda, ligamos para o lugar do encontro, que era um dos amigos Bahá'ís, e aí vieram 3 carros para nós resgatar, vamos dizer, e depois resolver a parte do Kombi. E um dos carros veio a buscar os jovens aí, era o carro do Milan, e por acaso eu entrei no carro dele. Eu lembro, era uma fusquinha cor de laranja. Mas assim a gente se conheceu. Esse foi o início. Mas morávamos em cidades diversas e demorou uns 2, 3 anos para depois. Nós casamos em 1976. Isso já quando é que vocês decidiram sair de Pioneiro?
Não, isso eu vou contar agora, Ah, sim, vai chegar vou lá. contar agora porque Isso aí. eu queria contar duas coisas. Na Alemanha, eu, como diz, comecei como o Rui falou, com Pricewaterhouse e era costumado ou você saiu para entrar na indústria. Então, depois de 3 ou 4 anos, decidiu era tempo para eu sair para a indústria, procurou outro trabalho, conseguiu vamos dizer, oferta de emprego em Düsseldorf, de uma empresa Mannesmann. Era enorme empresa, hoje não existe mais, mas muito parecido a Krupp em tamanho e vendas e Uma tal. metalúrgica, não? Brasil tinha. Mista, porque metalúrgica tinha 5 ou 6 divisões fazendo tudo. Aí tinha um trabalho de auditor interno que eu não gostei do jeito nenhum, mas aceitei o proposto e por quê? Porque eu, pelo menos, tanto o Rui como eu, fomos às conferências vários, ouvimos pessoas que eram pioneiros ou instrutores viajantes contando histórias do América do Sul, África e outras partes. Eu achei a Alemanha tem muitos barrais e muitos barrais bem firmados. Talvez podemos ser de pouco maior autoridade em outro lugar. Então, o Mannesmann falou, não, você começa como auditor interno, mas depois de um ano pode se tornar um controlador fora da Alemanha. E, como disse, eu também indiquei que queria África ou América do Sul. Mannesmann não tinha muita coisa em África, mas tinha em Brasil e tinha na época também em Venezuela. Aí, depois de um ano, recebi convite para ir para a Venezuela, que aceitei, nós fomos para a Venezuela. Tinha Mannesmann na Venezuela, não? Tinha na época. Hoje Mannesmann não existe em lugar nenhum porque foi vendido, mas outra história. Em Minas, a Mannesmann era poderosíssima. Poderosíssimo, sim. Sim, no Minas tinha uma grande fábrica de fazer, como fala, de fazer pipe, Era lingotes, né? tubos, mas sim, tubos. Bom, de qualquer forma, tinha ideia aí, sou pessoa prático, mas não tão prático. Podia dizer que podíamos ser pioneiros em locais onde normalmente seria difícil de obter emprego, como, por exemplo, Venezuela, para europeu e tal. E aí, bom, podia ir lá e ser pioneiro, mas tendo, vamos dizer, o apoio de uma empresa multinacional financeiro para podermos viver lá em todos os... Fui muito sossegado. Bom, vou falar mais tarde, mas às vezes isto... Bom, vou falar um pouco da Venezuela primeiro. Antes de você falar de Venezuela, se permitir, eu queria contar um pouquinho a parte preparativa, inclusive o emocional meu, de como foi essa parte. Eu acho que isso também... A parte emocional de sair da Alemanha para ir de pioneiro. De sair da Alemanha, isso. Eu acho, porque isso é uma coisa que nós, na verdade, precisamos... É uma decisão, não é uma decisão fácil. Eu pessoalmente, eu estava bem tranquila na Alemanha. Conhecia a Alemanha, falava alemão, apesar que naquele momento, quando nós casamos, eu estava trabalhando, inclusive nós fomos para uma cidade meta, então o meu lugar de trabalho ficou quase 70 quilômetros distante, e então durante uns 2, 3 meses eu ia e vinha todo dia, mas depois trabalhei para a Assembleia Nacional, fui como voluntário e no Secretaria Nacional, ajudando a Secretaria e a Tesoureiro. E quando Milan sempre teve esse lado prático, racional, que queria, vamos dizer,
nós não éramos do tipo de simplesmente pegar a mala e ir embora. Então, por isso que, na verdade, até esse sair da Pricewaterhouse para procurar outro emprego, tinha a visão vamos para uma companhia ou um tipo de emprego que nos permita sair. Éramos jovens, não tínhamos muito dinheiro, depois logo Natasha nasceu, e eu parei de trabalhar. É bom falar, vocês têm 2 meninas. Tivemos na época só uma. Quando saímos da vocês vão Alemanha, chegar lá, né?